Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br e também há muito tempo nas redes sociais. Você seja muito bem-vindo a mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/gptotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá especiais durante a semana. Nós vivemos, nesse ano de 2026, um novo protagonismo de um piloto italiano na Fórmula 1. Eu estou falando, claro, do Andrea Kimi Antonelli, que venceu 2 das 3 primeiras corridas da temporada 2026 da Fórmula 1, coisa que não acontecia desde o tempo do Giancarlo Fisichella em 2006 com a Renault. E antes do Fisichella, muito tempo atrás, a gente teve o protagonismo do grande Michele Alboreto. E a gente aproveita a oportunidade dos 25 anos que ele nos deixou para a gente poder fazer do programa de hoje uma celebração da carreira do grande Michele Alboreto, que nos últimos anos foi homenageado com a curva parabólica de Monza, uma homenagem que a gente considera aqui no GP Total, a gente que tem história do automobilismo no nosso DNA, uma homenagem muito justa. E a gente aqui hoje, no programa de hoje, também faz a nossa parte a homenagear esse italiano que ficou da Fórmula 1 de 81 a 94, fez uma grande carreira com Sport Protótipos antes, durante e depois da Fórmula 1. Já andou de Minardi antes da Fórmula 1 e também foi um cara que se aventurou naqueles primeiros movimentos da IRL, que também faz 30 anos que teve a sua cisão. Então, para a gente poder homenagear o Michele Alboreto, eu tenho aqui a companhia dos meus companheiros de bancada de sempre, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e meu amigão Márcio Madeira, região serrana do Rio Nova Friburgo. Eu sou Lucas Giavoni, transmito da minha querida Sorocaba interior de São Paulo. Como é de costume, vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam falar um pouco da parte sentimental, aquele momento de pensar o que era o Alboreto daquela infância, porque era um personagem na minha infância, e é claro que fez parte da infância de vocês, daquele imaginário, daquela construção de Fórmula 1 na cabeça nossa, em que o nome Michele Alboreto fazia parte daquele hall de nomes em que a gente se criou e a gente começou a gostar de Fórmula 1. Então, a gente começa com essa parte mais intimista e depois, claro, a gente vai para toda a trajetória, a gente fazer uma análise dele como piloto, dentro de uma Itália que torce pela Ferrari, não por pilotos italianos, o que também é uma realidade muito diferente de qualquer outro país que a gente vai falar sobre Fórmula 1. Portanto, nossa homenagem a esse italiano que foi um dos grandes protagonistas da Fórmula 1 dos anos 80 e que nos deixou 25 anos atrás num triste acidente em Lausitz, enquanto ele fazia testes com o Audi R8, qual ele estava andando muito bem. Ele que semanas antes tinha conquistado as 12 horas de Sebring, que é uma das endurances mais importantes do calendário desse tipo de corrida, mundialmente falando, o Sebring lá nos Estados Unidos. João, fale do valor sentimental aí de Michele Alboreto na tua infância, na tua formação. O que esse nome representa para você, para a tua formação enquanto entusiasta do esporte a motor? Boa noite, meu amigo da capital do Ceará. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, ele está nos vendo. Eu lembro do Michele Alboreto, já saindo do prime dele, né, na minha lembrança, já final da década de 80. O prime dele foi exatamente a primeira metade da década de 80, quando ele surgiu como prodígio, muito rápido. E como você falou, se os tifosi torcem para a Ferrari, era um sonho
ter um piloto italiano na Ferrari e brigando pelo título. Então, foi algo que deve ter sido muito, muito bonito de se ver. Os tifosi torcendo por um carro pilotado por um carro Ferrari pilotado por um italiano. Mas eu já lembro já no finalzinho de Ferrari, 87, 88, ele indo para a Tyrrell e se tornando um piloto até meio decadente. Né? Ele vai para a Tyrrell, depois vai lá a Rússia, vai para a Aeros, vai para um projeto Porsche que não deu muito certo, e no final ele termina na Minardi. É interessante que... Pegou leve com o projeto Porsche, você pegou leve. Às vezes vai ter alguns... A gente vai ter alguns cortes falando desse projeto aí. Esse Titanic aí. Não. O Titanic, o Britânico, todos afundaram, mais ou menos aquele projeto da Porsche ali. E o Alboreto, quando ele se aposenta, em 94, ele já era grisalho, mas era novo, ele tinha 36 anos em 94, né? 36, ele nasceu dia 23 de dezembro de 56, então, ele tinha ali 37 para 38 anos, então ele já era, mas ele aparentava até ser bem mais velho, mas estudando um pouquinho, a gente percebe que ele era um piloto muito... todo mundo da Fórmula 1, todo o paddock da Fórmula 1 gostava dele. Eu me lembro que o Piquet falou, dizia, olha, eu conversei com o Prost, eu estava me lembrando dele, né? Ele me chamava até de marroquino, né? Das feições dele. E ele era um cara que aparentemente todo mundo apreciava, um cara muito gente boa. Lembra até um pouquinho, eu estava, antes você estava conversando, lembra até um pouquinho o Patrese aquele cara que todo mundo gosta, mas o Alboreto foi um piloto de ponta, você falou, um dos protagonistas da década de 80, que para nós, o Mick Corcaldé foi talvez a década de ouro da Fórmula 1, até mesmo do esporte a motor. Então o Alboreto ele se formou nessa época ao lado de grandes pilotos, brigou pelo título em 85, a gente fez um corridas, quem quiser acompanhar aqui no diretório esteja à vontade, e ele foi capaz de corridas magníficas, Mônaco 85, por exemplo, ele é um grande piloto em circuito de rua, ele foi o último vencedor de corridas pela Tyrrell, né? E depois eu lembro ele ir para a Indy, então era um nome que chamava atenção, né? Mas na minha lembrança, ele já lembra que é piloto já decadente, então ele, apesar do nome Alboreto, é um ex-Fórmula 1 no vídeo da IRL, que a gente está preparando uma coisa bem legal, vocês vão aguardar nas próximas semanas. Mas aquela grid da IRL, a gente já falou algumas vezes, aquele grid ali deveria ser proibido para menor de 18 anos, mas o Alboreto estava lá, né? Estava lá, ele chamava atenção, era um nome forte, ele não se destacou, né? Mas ele foi depois para a Alemã, voltou a Endurance, que lá no comecinho, antes mesmo de entrar na Fórmula 1, ele foi piloto oficial da Lancia, e venceu o Le Mans. Então era um piloto que andava muito bem nesse tipo de carro, mas infelizmente ele veio a falecer. Eu lembro bem no dia, foi bem até próximo do aniversário, por coincidência ele tinha minha idade, tinha 44 anos quando ele faleceu, mas eu lembro bem do dia, foi um negócio bem chocante. E eu me lembro da Audi, a Audi sentiu muito, a Audi sempre, nos anos seguintes, sempre falava, essa corrida aqui é para o Alboreto, que ele foi muito importante para o nosso projeto, e a Audi foi dominante nos anos 2000 no Endurance. Então, com certeza, era um piloto que aparentemente todo mundo gostava dele, um piloto muito querido, mas também foi um protagonista de uma das melhores épocas, melhores eras da Fórmula 1. Márcio, amigão, boa noite. Eu lembro muito do Alboreto, claro, daqueles vídeos de review que foram lançados em VHS, os resumos de temporadas, mas eu lembro muito bem, muito, muito jovem, dos pôsteres, primeiro um pôster da Ferrari, na extinta grid, e depois um pôster dele na Tyrrell em 89, quando ele fez um pódio, fez uma grande corrida no México, uma foto que, aliás, eu vou mostrar aqui a reprodução dessa foto. A gente vai ter nesse programa de hoje várias fotos da carreira do Alboreto, mas eu queria, claro, que você também falasse um pouco do que o nome Alboreto significa para você, amigão. Boa noite. Boa noite, Lucão.
João, amigo de casa. Desculpa se a voz falhar um pouquinho. Comi um caqui cheio de ciclo, um pouquinho antes de começar aqui, eu tô sofrendo um bocado. Os amigos sabem que eu tô com dificuldade aqui com a garganta. A pauta também não me ajuda, porque é uma pauta emotiva para mim. Uma pauta, eu sou mais velho que vocês, né? Eu lembro muito bem, por exemplo, do GP de Mônaco de 85, que hoje eu entendo que foi provavelmente a maior vitória, a maior corrida, a maior corrida da vida do Alboreto na Fórmula 1. Eu não tinha essa dimensão na época, mas eu lembro bem estar na casa do meu avô. A gente geralmente almoçava todo mundo da família junta, né, na casa do meu avô domingo. Então eu lembro de estar lá vendo o GP de Mônaco e de estar torcendo por ele, torcendo contra o Prost e a favor dele. Eu tinha 6 anos de idade, mas lembro bem disso. Lembro muito bem daquela corrida, daquele início de campeonato, dele na liderança. Eu torci por ele aquele campeonato. São as figurinhas dos nossos álbuns, né? São personagens que marcaram nossa infância, numa época em que a gente estava moldando a personalidade. Então é sempre muito emotivo. E no caso do Alboreto, de forma especial, porque ele era um racer, né? Era um racer. Ele acabou pagando com a própria vida por essa paixão pelas corridas, porque é um daqueles personagens. Eu respeito muito essa casta de pilotos, que não vem de uma família rica, não vem de uma família que tinha tradição na pista. Não, ele foi um self-made man. Ele chegou a trabalhar em fábrica, estava estudando cursos técnicos e tudo mais, e aí constrói o próprio carro. A gente entrevistou o Stefano Modena aqui, né? Ele falou que quando saiu do kart, foi para Fórmula 3, ele achou muito esquisito, foi fazer Fórmula Monza, que era como se fosse uma espécie de Fórmula 4, né? Uma categoria menorzinha que corria em Monza. E o Alboreto fez, ele era de Milão, né? Milão muito perto ali de Monza. Ele construiu com amigos um próprio carro, né? Você imagina isso, para poder correr na Fórmula Monza. Então, a gente está falando isso da primeira metade ainda, 74, 75, 76, se eu não me engano foi 76, desculpa, foi 76 que ele fez isso. Tá no mudo, Lucas. Tá no mudo, tá, Lucas? Lucas tá no mudo. Opa, aqui. É uma curiosidade, porque o Alboreto é muito próximo do que aconteceu com o Gerhard Berger. Eles nunca pilotaram karts. Eles não fizeram essa formação tradicional de você começar no kart, você aprender a dinâmica do carro levada ao extremo no kart. E ele começa direto com essa Fórmula Monza, que era um monoposto ali de entrada, um monoposto de início de carreira na Itália. E assim como o Berger, e veja só, né, são os paralelos, só que o Berger veio de uma família muito, muito abastada. O pai dele era dono de transportadora na Áustria e tudo mais. O Berger nem monoposto começou, né? Começou com um Ford Escort lá que ele pegou emprestado. O dono quis que ele pegasse o carro para bater e aí ele ter que pagar o prejuízo do carro. O Berger ganhou a corrida. O Alboreto começa de uma forma também fora do kart, só que com esse carro construído, e chama atenção justamente porque ele minimamente se mostra competitivo, mesmo com um carro que, claro, não tinha chance de vitórias nem nada. Então mostra realmente paixão, é o que você falou. Ele era apaixonado, ele era apaixonado, né? Ele era um piloto de bravura, um piloto apaixonado. Não era um piloto absurdamente rápido, mas era um piloto que desenvolveu, que era apaixonado por aquilo, tinha conhecimento técnico, né? E ele vai ser marcado por um racecraft muito bom ao longo da carreira. Então ele não era exatamente rápido em classificação, mas tinha um ritmo de prova bom. E foi isso por isso ele se saiu muito bem também nas corridas de longa duração, né? Ele era amigável com o equipamento, era um piloto que talvez não fosse o perfil mais adequado para a Fórmula 1, que é muita rapidez, né? Mas é curioso que mesmo sem a passagem dele pelo kart, ele se saía muito bem em pistas de rua, né? Isso é uma coisa curiosa, porque geralmente quem não passou muito pelo kart, muitas vezes se atrapalha com carro em pista de rua e tudo mais. Ele não, ele se saía muito bem, venceu, né, com a Tyrrell 2 vezes em pista de rua, as últimas vitórias da Tyrrell. Enfim, era um piloto
como eu falei, eu respeito muito porque tem uma origem como a do Schumacher, assim, de uma pessoa que não tinha recursos, né? E se impôs no meio automobilístico, né? Pela paixão, pela teimosia e pelo talento, claro. Era óbvio que ele era um piloto competente, né? Isso ficou muito, muito claro. E aí ele faz a Fórmula Itália, depois já para a Fórmula 3 italiana e europeia, né? Em 79 ele fica em segundo na italiana, sexto na europeia, em 80 ele é campeão da europeia, e o campeão anterior da europeia tinha sido Alain Prost, por exemplo, né? Era um campeonato forte. E ele se sagra campeão. Os primeiros monopostos do Alboreto, ainda dentro dessa Fórmula Monza. Fórmula Monza. Mas não foi esse carro que ele construiu. Não foi esse carro que ele construiu. Esse aí já é da equipe Salvetti, que foi um pessoal que adotou o Alboreto, viu o potencial nele e fez com que ele se tornasse um piloto, desenvolvesse uma carreira a ponto de ganhar a F3 europeia. A gente já vai mostrar o carro dele aqui. É legal colocar aqui o Alboreto em ação, porque a gente já vai chamar a atenção para um outro detalhe, que é a questão do capacete dele. Claro que a foto aí está em preto e branco, mas a gente já consegue ver a questão do capacete dele, né? As formas aí, e essa aba, e o capacete era azul com detalhes em amarelo, porque o Alboreto era fã do Ronnie Peterson. Né? E vai ter o Alboreto, que ele esteve no fim de semana de Monza de 1970, da morte do Joachim Rindt, e da vitória da Ferrari com o Clay Regazzoni. Foi a primeira vitória do Clay Regazzoni na Fórmula 1. E, claro que em 1978 sentiu muito o falecimento do Ronnie Peterson, porque era o ídolo dele e porque ele levava as cores no capacete. Vou colocar aqui até o capacete dele, esse aqui, um modelo bem tradicional dele já nos tempos de Ferrari, levando as cores do ídolo, né? O capacete Jebs aí na época da Ferrari, esse capacete deve ser 87, 88, por aí, entre 86 e 88, e levava aí um capacete que também era muito identificável, você batia o olho, já sabia que era o Alboreto, essa questão das cores sólidas, desenhos simples, no melhor concepção do menos é mais. Era um cara também que, se passasse com o carro, você já identificava direto quem que era o Alboreto pilotando. Isso aí também uma característica muito marcante dele. Vou pegar aqui, Márcio, você citou a foto dele de 1980, que ele foi campeão europeu. Uma foto, inclusive, muito bonita, porque é uma foto em Mônaco. Mônaco 80, que fazia parte lá daquelas corridas de prévia, né, as categorias de suporte do fim de semana de Fórmula 1, tá ele aí. Dá para ver que vai passar muito perto desse guarda-reio aí, né? Exatamente. Ele brilharia 5 anos depois nesse mesmo traçado a bordo de uma Ferrari. E o que eu acho uma grande injustiça, a gente, claro, vai analisar a temporada dele de 85, mas o que me deixa muito triste é que ele não ganhou aquela corrida. Fosse a Fórmula 1 minimamente mais justa, ele teria vencido aquela corrida em Mônaco. Eu levantei o dedo, Lucas, porque assim, essa corrida de Mônaco, de Fórmula 3, era muito tradicional. Havia até situação de piloto de Fórmula 2 descer para a Fórmula 3 para ganhar essa corrida. Era uma corrida muito importante para os pilotos de base. Né? E o Alboreto, ele foi campeão na Fórmula 3, né? E também abriu muitas portas para ele. Ele tinha sido vice-campeão da Fórmula 3 italiana, só por curiosidade, perdeu o título para o Piercarlo Ginzani, né, que é um piloto também que foi muito regular na década de 80, ele participou praticamente até o final da década de 80, até 89, literalmente, na Fórmula 1, né, um piloto mais de final de grid, mas um piloto muito marcante daquela década. Dá para perceber que
o automóvel italiano estava revelando vários pilotos ali na final da década de 70 porque acabariam para a Fórmula 1. Foi apenas a Moreto, tem Zizani, tem pilotos que a gente vai citar aqui, como Patrese, Fábio, que são todos contemporâneos do Michele Moreto. Sim, ele fazia parte de uma leva de novos italianos, e que justamente essa turma fazia parte. O Piercarlo Ghinzani, o Ricardo Patrese, o Theo Fábio, entre outros. Depois teve uma geração um pouquinho mais nova ali, que incluía o Ivan Capelli, o Alex Caffi, Nicola Larini, mas era uma constante. Eu dei o de César também, né? Porque só que o de César foi meio que para a Fórmula 3 inglesa, mas era um piloto que também surgiu nessa época, 79 para 80. Era muito comum ter, a gente lembra muito das esquadras francesas, os pilotos franceses de formação, o Volante Shell, piloto Elf, mas a gente tinha também constantemente italianos no grid, e o Alboreto entra nessa toada, mas ele já mostra um talento diferente, a ponto, claro, de depois ele ter sido alçado à Ferrari. A gente lembra muito bem que naquele início de Fórmula 1, você teve o Alberto Ascari sendo campeão em 52 e 53, ou seja, um italiano sendo campeão pela Ferrari, e depois títulos de Ferrari sendo conquistados por estrangeiros, Fangio em 53, o Hawthorne em 58, o Phil Hill em 61, Surtees em 64, e em 67 tá lá o Lorenzo Bandini na Ferrari, e tentando ser alçado a protagonista, ele falece lá em Mônaco, uma batida super trágica, e desde então tem aquele misticismo em torno de um piloto italiano sendo colocado, alçado a primeiro piloto da Ferrari, porque em 66, é bom lembrar, o John Surtees sai da Ferrari, ele é campeão em 64 e em 65, ele tem limitações de grandes prêmios porque sofre um acidente, precisa se recuperar e tudo mais. Em 66 ele enfrenta uma batalha política dentro da Ferrari, manda todo mundo às favas, sai, e eles perdem o título de 66 por isso, basicamente, porque daí você tem a estrutura do Jack Brabham naquela nova Fórmula 1 de 3 litros, em que ele pega um motor Oldsmobile lá, faz uma preparação na Austrália pela Repco e vence o campeonato, E você tem essa Itália que almejava um piloto italiano e que a coisa não ia, A lembrar, claro, que o Clay Regazzoni era suíço, ele era do cantão italiano da Suíça, mas não era italiano, naqueles anos em que ele compartilhou a Ferrari com Lauda. Você teve, por exemplo, vitórias de Mario Andretti com a Ferrari, mas depois ele se tornaria cidadão norte-americano, cidadão estadunidense. Então, piada, né, Lucas? Que tinha até uma piada que... problema, de um piloto italiano na Ferrari. Vai lá, meu. Tinha até uma piada que falava que quando o Andretti vencia era italiano, quando perdia era americano, né? Tinha até essa piada. E eu levantei o dedo porque justamente em 66 teve o último italiano a vencer, antes do Alboreto, o último italiano a vencer pela Ferrari foi o Ludovico Scarfiotti, da Itália, no ano de 66. Foi em Monza em 66. A Ferrari foi inclusive um fim de semana que a Ferrari foi com um motor especial para lá, com mais potência ainda e tudo mais. O Scarfiotti nem era piloto titular, não era piloto de titularidade, não era titular, Ele era um piloto de ocasião de Monza. Teve alguns pilotos também que veio de Ferrari, teve o Ignazio Giunti, Arturo Mesario, mas sempre bem pontuais. Vocês falaram do Andretti, é curioso que a cidade que o Andretti nasceu hoje não faz parte da Itália, Faz parte da Croácia. Ele saiu da cidade justamente porque na Segunda Guerra Mundial virar Iugoslávia, não quer ficar num país comunista e foi-se embora. Só um detalhe aqui. Mas a gente tem... O Alboreto foi o último italiano a vencer com a Ferrari, até hoje. Sim. E tem uma foto curiosa aqui, que é da formação de carreira do Alboreto. Essa foto é de 1981. É uma foto dele na Fórmula 2, em que ele está correndo pela Minardi. E ele consegue uma vitória
com a Minardi de Fórmula 2. O que é muito curioso, porque o pessoal acha que a relação dele com a Minardi nasceu só em 94, aquele fim de carreira dele na Fórmula 1. Não, ele está junto ao Giancarlo Minardi desde antes mesmo dele, ou durante os seus primeiros passos na Fórmula 1, que foram através da equipe Tyrrell. O Alboreto, claro, ele tem os anos Ferrari, que são os mais lembrados, mas a relação dele com a Tyrrell, ela é muito longeva também, e ela é dividida em fases também, em que ele vai aí, consegue ser alçado à Fórmula 1 numa fase, inclusive, de transição da Tyrrell. A Tyrrell estava na virada, né, dos anos 70 para os anos 80, com alguma dificuldade, inclusive, de patrocínios e tudo mais, algumas danças de cadeira de pilotos e tudo mais. Até a gente lembra, a própria Desiree Wilson pilotou pela Tyrrell nessa virada de década, e ele acabou sendo companheiro do Ed Sheever em 81. Uma coisa também curiosa na Tyrrell. Vai lá, João. E o Alboreto, ele foi para a Tyrrell levando dinheiro, né? Ele não era, como ele falou, não era de família abastada, mas tinha seus patrocinadores, tanto que ele estreia no Grande Prêmio de San Marino, em 81, justamente por causa, ele tinha o parceiro da Imola Cerâmica, que está bem claro aí, e levou esse patrocínio, e ele conseguiu estrear na Tyrrell. Ele abandonou essa corrida, bateu até com o Patriota, o Beppe Gabbiani, mas ele levou dinheiro. A Tyrrell era, desde o final da década de 70, se tornou uma equipe de uma equipe grande, que era uma equipe que estava sempre lá brigando por vitória, com uma equipe que literalmente caçava pilotos pagantes. O Alboreto... É curioso porque em 79, a Tyrrell faz um carro que é uma cópia descarada da Lotus 79, de 1978. E esse carro de 81 ainda é o carro de 79. Basicamente é o mesmo. A gente consegue enxergar aí as linhas da Lotus campeã de 78 em 81. Tá? Sendo que, nessa época, o carro asa foi de uma evolução dramática, em que a Tyrrell deu uma parada no tempo ali. O carro de 80 era basicamente o mesmo 79, só tinha alguma atualização, refinamento, porque muitos projetos foram refinados de 79 para 80, mas a Tyrrell ainda estreia em 81 com basicamente o carro de 1979. É nesse carro que o Alboreto dá os seus primeiros passos na Fórmula 1, antes de chegar o carro novo, que seria, na verdade, muito mais usado e mais desenvolvido em 1982, aquela temporada que foi tão diversa, que até o próprio Alboreto conquistou vitória. Eu acho que diz muito dele, né, o fato dele ter vencido. Ele venceu Las Vegas em 82, a corrida que deu o título mundial ao Keck, e era um carro asa, né, e ele vai vencer depois de novo em Detroit em 83, que já é um carro de fundo plano. Então acho que isso dá um testemunho assim, da qualidade da pilotagem do Alboreto, sabe, pistas de rua, né? Bem diferente, desenho bem diferente daquela de 1970, naquele modelo 1979. Você já percebia aí um carro com laterais mais altas, uma saia bem maior, e que se mostrou competitivo diante daquela temporada super diversa de 82, em que a gente teve 11 vencedores em 16 corridas, e o Alboreto foi um dos vencedores. E eu acho curioso, assim, acho importante a gente ressaltar que ele chega à Fórmula 1 com um background de experiência muito grande, porque ele não fez o caminho só de fórmula, né, de monoposto. Ele andou bastante também em provas de longa duração, né, em Endurance. Então ele tinha vitórias importantes já. Sebring não, desculpa. Ele ganhou em Watkins Glen, ganhou Nürburgring. Então ele tinha uma história longa de vitórias e de boas participações em provas de longa duração. E assim, ele era um piloto de carro, como você falou, não era um piloto de kart. Era um piloto que tinha um background muito forte de carros mesmo. Quando eu falo racer, eu estou falando disso, quer dizer, um piloto que encarava
qualquer tipo de corrida, né? E ele se manteve correndo. Em 81, por exemplo, ele fez Fórmula 2 e estreou na Fórmula 1, mas continuou fazendo corridas pela muita ligação com a Lancia, né? Ele fez em 80, 81, 82. Lindíssima Beta Monte Carlo. Esse carro é lindíssimo. Ele participou com esse carro, que está nessa foto, das 24 horas de Le Mans de 81. Chegou na 8ª colocação, o carro terminou a corrida. E entre 82 e 83, que foi aquela transição do chamado grupo 5 e 6 para o grupo C, ele correu com a Lancia, primeiro a LC1, depois a LC2, também patrocinada pela Martini Racing, claro, um patrocinador icônico do esporte a motor, mas você tem o Alboreto dividindo esses carros da Lancia justamente com pilotos italianos como o Theo Fabi, o Piercarlo Ghinzani, o Riccardo Patrese, e o Alboreto, inclusive, em 82, conquistando 3 vitórias dentro do Campeonato Mundial de Marcas. Foi vencido pelo Jack Hicks com o Porsche 956, aquele Porsche 956 também era para vencer, né? Mas o Alboreto, ele não participa de todas as corridas, porque, claro, aquilo ali era nos fins de semana que ele não estava na Fórmula 1, e mesmo diante dessas limitações, ele fica na 5ª colocação no campeonato e conquista 3 vitórias durante o ano. Então, realmente, o Alboreto ele já mostrava, mesmo muito jovem, inclusive em termos de carreira, ele já mostrava um talento muito grande para a Endurance. Começando com essa Beta Monte Carlo, que meu Deus, carro lindo. E depois a LC1, que era aberta. Nessa foto, o Alboreto está em Silverstone, 81, em que ele divide essa Lancia com o Riccardo Patrese, eles vencem a corrida. E depois vem um carro que a LC2 era muito mais bonita. Desculpa, assim, eu não consigo achar esse carro bonito, por mais que tenha a pintura da Martini Racing, tá difícil encontrar alguma beleza aí. Em compensação, o carro de 83 tá aqui. Aliás, o Alboreto numa tremenda elegância. Vou colocar aqui o destaque da foto. Tá ele com um sobretudo elegante, e com o Walter Röhrl, que é um dos pilotos alemães mais aclamados de sua época também, um piloto mega versátil, pilotava carros de turismo, carros de superturismo, carros de endurance, carros de rally, sempre com grande competência, e o Walter Röhrl, que nessa época fazia parte da equipe Lancia de rally. Ele estava com a Lancia 037, que conquistaria muitas vitórias, seria campeão de construtores em 1983, apesar da Audi ter feito o campeonato de pilotos, a Lancia com o 037 fez o campeonato de construtores com contribuição fundamental do Walter Röhrl, e tá aí o Alboreto, que é um dos principais pilotos da LC2, que apesar de ser conquistar menos coisas, foi menos competitiva que a LC1, porque o Porsche 956 só estava nascendo e estava sendo aprimorado. Em 83 foi um massacre Porsche no Mundial de Marcas, o Grupo C. Essa Lancia LC2 é bem mais bonita, um carro realmente refinadíssimo. Você percebia ali uma beleza estética que faltava no modelo LC1, e o Alboreto ganhando muita experiência em endurance. Um lado que nasceu muito cedo nele, ao mesmo tempo em que ele já tinha conquistado as vitórias, né? A vitória em 82, que foi a vitória no GP final. Las Vegas, né? O GP que definiu o título do Rosberg. O carro já estava completamente diferente, né? Vou colocar aqui na imagem, dá para ver que o visual aí é de Las Vegas. A gente tem hoje a gente tem o circuito de Las Vegas, que passa dentro da Street, que é a avenida principal de Las Vegas, sendo que em 81 e 82 aquelas coisas foram dentro do estacionamento do Caesar Palace. Era uma coisa... Mas foi evolução, foi evolução, né? Tem que dar como negar, não. Nesse aspecto foi evolução. Essa foi a última corrida do carro asa, né? É uma curiosidade. Sim. O fim da era dos carros asa, a carro asa acabou com a vitória do Alboreto. Né?
E com direito a beijar a Diana Ross, né, no pódio, né? Teve isso também. Então, não foi só entrevista, gente. O Alboreto ganhou um selinho da Diana Ross no pódio. Pode estar lá o John Watson dando uma risadinha marota ali. Perdeu o título, né? Também tinha acabado de perder o título, coitado. Tinha acabado de perder o título, tem até aqui, ó, Rosberg, né, comemorando, porque afinal de contas ele tinha sido aí o grande vencedor da temporada, principalmente porque marcou mais pontos, ele estava com uma Williams com um grande nível de confiabilidade. O motor Cosworth, preparação Judd. É até estranho falar isso, mas era justamente isso, era o Cosworth da Judd. O John Judd fez uma preparação no motor Cosworth da Williams em 82, que ele rendia mais que o Cosworth de fábrica e era mais confiável que o de fábrica, tanto que depois a própria Cosworth comprou a patente do update que o John Judd fez para que ele fosse a preparação padrão para os motores Cosworth em 83. Então, isso foi um dos fatores fundamentais aí para o Keck Rosberg ter sido o vencedor em 82, ou seja, pegou um motor aspirado que era o melhor do grid e era também o mais confiável dentro de uma Fórmula 1 que ainda estava ali naquela corrida pela confiabilidade dos sistemas de motor turbo. A potência já estava lá, mas a confiabilidade ainda faltava. A Ferrari jogou o campeonato pela janela, a Brabham jogou o campeonato pela janela, a Renault jogou o campeonato pela janela, sobrou para o Keck Rosberg, dentro de um contexto de 11 vencedores em 16 provas, que eu já falei isso, e dentre eles, um dos vencedores foi justamente o Alboreto, em 82, última corrida de carro-asa, e como o Márcio colocou muito bem, em 83, o Alboreto volta a vencer no circuito de rua, e nisso aí também estava uma característica muito forte dele. Ele vence Detroit 83 com um carro de fundo plano, né? A Tyrrell praticamente pegou o monocoque de 82 e a gente percebe semelhanças da parte do monocoque em si. Fez um carro de fundo plano ali, podou as laterais, colocou grandes asas, que era o que basicamente várias equipes fizeram durante o ano de 1983, principalmente quem estava com pouco orçamento, e também traz como curiosidade que a Tyrrell estava com patrocínio da Benetton. Benetton estava chegando à Fórmula 1, foi trazida como patrocínio, primeiro um patrocínio de macacão do Ricardo Patrese, depois o Luciano Benetton começou a tomar gosto pela coisa. Gostou da brincadeira. A Tyrrell em 1983, que era o Alboreto, tinha o Danny Sullivan como companheiro de equipe, deu uma surra no Danny Sullivan. Danny Sullivan era aquela tentativa de um americano na Fórmula 1, como o Ed Cheever estava tentando ser, o Cheever que estava sendo companheiro do Alain Prost na Renault em 83, ou seja, estava com um carro ali para vencer corridas nas mãos, teve uma temporada muito tímida, principalmente para o que foi a temporada do Alain Prost, uma temporada maiúscula, só não foi maior justamente que a do Nelson Piquet, que foi uma temporada que o próprio Nelson considera o título de 83 o maior e mais importante da carreira dele, porque ele desenvolveu o carro e o tamanho do cara que ele derrotou, que foi o Prost, dentro de uma Renault que tinha orçamento de fábrica e tudo mais. E você tem esse contexto em que finalmente os carros turbo já estavam maduros o suficiente para deixar os aspirados de lado. No entanto, ainda em 83, ele realmente chama a atenção. Até em 82 ele já estava chamando a atenção na Ferrari, e é claro que nisso aí começam as negociatas entre Ken Tyrrell e Enzo Ferrari. Eu vou passar a bola para vocês. Exatamente, o que eu ia falar agora é que quando ele vence na verdade, em Las Vegas, em 82, a Ferrari abriu os olhos. Piloto, a gente vai falando, piloto italiano, né, aquela coisa, a gente está na hora de trazer um piloto italiano, um piloto Nostra, e inclusive tem uma história que o Ken Tyrrell, eu libero o Michele Alboreto, ele assinou um contrato bem amarrado, e o Ken Tyrrell teria dito para o Enzo, olha, eu libero o Michele, mas eu quero um motor turbo, quero um motor Ferrari turbo, e o Enzo, não, peraí, muita calma nessa hora. E o Alboreto, né, já nessa época,
ele se torna um dos pilotos mais promissores da Fórmula 1 ali. A Tyrrell estava com um motor Cosworth, né? Claramente não tinha motor. Ele faz uma grande corrida também em Long Beach, que é um circuito de rua. Ele foi colocado lá fora pelo Keck Rosberg. O Rosberg estava num dia bem, podemos dizer assim, animado demais. Viking. Eles estavam muito viking nesse dia. Estava mais viking do que o normal. Exatamente. E ele acabou colocando o Michele Alboreto para fora e estava brigando nas primeiras posições. Então o Alboreto se torna um bem muito, muito procurado. Mas lógico, o italiano, a Ferrari era a principal objetivo do Alboreto, e ele foi para a Ferrari em 84. E finalmente havia um piloto italiano promissor, ainda relativamente jovem, indo para a Ferrari. Então isso juntava o que a torcida achou. Essa foto não mostra, mas o primeiro teste do Alboreto na Ferrari, essa é uma Ferrari 83, né? Para quem está atento à foto, percebe que essa Ferrari é uma Ferrari 83, não é 84 ainda, essa é a C3. E o primeiro teste do Alboreto com a Ferrari, ele ainda está com o macacão da Tyrrell. É um macacão verde, né? Patrocinado pela Benetton. Ou seja, esse já é um segundo momento em que ele está nas dependências Ferrari, já trajando o macacão tradicional que foi adotado pela Ferrari a partir de 1983. A partir de 83 você tem uma padronização maior de macacões, né? Antigamente, principalmente até a virada dos anos 80, você via pilotos com vários macacões de tantas cores diferentes. E a gente vai ver um último macacão diferente, assim, sendo o macacão vermelho do Mansell, diferenciando do macacão branco do Nelson Piquet, mas os macacões em si mais padronizados e tudo mais. E esse macacão Ferrari, ele foi praticamente o mesmo até 1995, né? Foi praticamente o mesmo, ali de 83 a 95, variando muito pouco. Era esse macacão aí, a partir do Schumacher, patrocínio da Marlboro entrando mais, a mudança de a Jeep para a Shell, aí já começa a mudar um pouco mais, e em 97 daí não só entra a Marlboro de vez, como entra a própria cor Marlboro na Ferrari. Eles adotam aquele vermelho que é um vermelho mais vivo, não é mais o rosso Scuderia, o rosso Corsa, e aí você tem toda a mudança. Mas o Alboreto vem nessa Fórmula 1 Turbo, em que a Ferrari estava em muito boa forma. A gente tem que lembrar que em 82 eles foram campeões de construtores, não foram campeões de piloto, porque o Villeneuve morreu em Zolder, e o Pironi ficou a 5 pontos de ser campeão, e ele tem um acidente dele de encerramento de carreira em Hockenheim, ainda tinha várias etapas para ele conquistar esses 5 pontos, que foi a diferença dele para o Keck Rosberg. Ou seja, ficou realmente por muito pouco de conquistar o título de pilotos e construtores. E em 83, apesar deles terem o Patrick Tambay e o René Arnoux, que eram pilotos que meio como foi Montoya e Ralf Schumacher lá na Williams, juntasse os dois dariam um contender, mas eles em separado não deu para chegar lá. Os dois, eles somaram ponto suficiente para que a Ferrari em 83 fosse também campeã de construtores. Então não era um piloto da Itália chegando numa Ferrari ruim, em má forma. Não é o Capelli chegando na Ferrari em 92, coitado do Ivan Capelli, meu Deus do céu. O Alboreto estava indo lá para disputar por vitórias e tudo mais. Claro que a McLaren tinha outros planos para 1984, mas ele chegava numa Ferrari em muito boa forma. Então isso é relevante também. E é uma imagem forte, né? Porque é o que a gente falou, é um piloto que menos de 10 anos antes estava construindo o próprio carro, né? Então, para correr de Fórmula Monza. Então não deixa de ser um conto de fadas, de certa forma. Quer dizer, você sendo italiano, você ser contratado para pilotar uma Ferrari já é em si quase conquistar um campeonato do mundo. Né? É a maior honra possível. E muitos italianos que chegaram à Fórmula 1 naquela geração não tiveram chance de correr em equipe de ponta. Né? Alguns bons talentos não tiveram chance. E ele chegou à Ferrari com bastante moral. Né?
84, 85 ele vai andar muito bem. Vence corrida já em 84 e em 85 disputa... Aquele Zolder 84, que é uma corrida em que as duas McLarens quebram, mas a Ferrari está em muito boa forma e Zolder, que foi o último GP em Zolder, a Goodyear estava andando muito bem. A lembrar que nessa época a gente tinha guerra de pneus, os pneus Michelin eram considerados os melhores em 1984, 83 já era assim, mas esse foi um fim de semana em que os carros com pneu Goodyear, como era a Ferrari, né, nesse contexto, andou muito bem. E tá aí a foto, né, da 126 C4, última da série C, e junto aí do Alboreto tá o René Arnoux. E é bom lembrar que o Arnoux é contratado pela Ferrari. Ele sai da Renault em 82, a Ferrari contrata o cara da Renault errado. Deixa de contratar um Prost para contratar o Arnoux para 83. O Arnoux ele tem um pouco de dificuldade, primeiro com o carro, o C2B, a voltar a pilotar carro de fundo plano, ele que estava acostumado com carro asa, mas o Arnoux faz uma segunda metade de 83 muito forte, a ponto dele matematicamente chegar à última prova na África do Sul com chance matemática. Estava abaixo do Prost, abaixo do Piquet, mas chegou, conquistou vitórias em 83, ou seja, ele era um piloto muito bem conceituado. Em 84, o Alboreto já anda mais do que o Arnoux. O Arnoux vai ter, talvez o maior destaque do Arnoux tenha sido Dallas 84, aquela corrida disputada sob sol de 40 graus em Dallas, julho, com uma calor que xadrez. Julho. É uma ótima ideia, né? Tanto que calor que xadrez. E para nunca mais voltar. E o Arnoux, ele parte do fundo do grid e chega em segundo lugar, né? Aquela vitória do Keck Rosberg. Aliás, o Rosberg está ali no fundo da foto, a Williams número 6. Talvez tenha sido o grande destaque, né? Ele pilotou bem em Mônaco 84, mas foi ultrapassado pelo Beloff. É uma ultrapassagem linda do Beloff, por sinal, em Mônaco 84, aquela chuvarada toda, todo mundo conhece a história, muita gente replica aquela bobagem sobre o Balestre ter interrompido, não foi isso, mas o Alboreto, em 84, ele já anda mais com o Arnoux, que era um cara muito reputado. O Arnoux foi o cara que mais conquistou pole position durante a era do carro asa. Ele não estava chegando numa Ferrari para derrotar um cara que já estava na derrocada. Não, o Arnoux ainda estava no prime dele, tinha feito um 83 muito forte. Em 84, o Arnoux já toma tempo do Alboreto, o Alboreto vencendo a prova em Zolder, foi um dos únicos a vencer em 84 fora da McLaren. Você teve a vitória do Alboreto, essa vitória do Rosberg, que foi em Dallas, sobre aquele calor, ninguém sabe até hoje como o motor Honda aguentou, não explodiu, e as duas vitórias do nosso Piquet, foi em Detroit e Canadá. Fora isso, foram vitórias do Prost e foram vitórias do Lauda, o que também coloca o Alboreto lá em cima. O Alboreto, nas últimas corridas de 84, ele vai ao pódio, ele faz 3 pódios nas 5 corridas de 84, então ele termina o ano muito bem, termina em quinto campeonato. Também, ele termina muito bem. Ele termina bem. 85. Então, 85 já provando que a Ferrari viria forte para 85. E o Alboreto, como a gente falou, ele meio que encaçar para o Arnoux. O Arnoux, ele chegou para ser, você falou, o piloto errado da Renault, ele chegou para ser o campeão. E ele nunca, só em 83 ali que ele teve uma chancezinha ali bem meramente matemática, mas em 84 o Alboreto já toma a primazia de primeiro piloto, e isso fica muito claro logo depois da primeira corrida de 85, quando o René Arnoux é demitido, e ninguém sabe muito bem por quê. Mas ficou claro, por mais que só o Arnoux para explicar o que aconteceu. A gente adoraria, aliás, a gente está dentro da nossa programação de entrevistas internacionais. Continue no canal, assine as notificações que a gente vai ter mais para frente novidades aí de entrevistas internacionais. Continuem com a gente. Não vamos dar spoiler agora, não é o René Arnoux. René Arnoux está na wishlist. A gente adoraria entrevistar o Arnoux, até porque todo mundo fala que o Arnoux ele é um cara muito boa praça, conversa e tudo mais, né?
participa de encontros, né, de carros históricos e tudo mais. Então, é um cara que a gente adoraria entrevistar também. Não sei se ele falaria sobre essa demissão da Ferrari, mas claro que a gente adoraria saber por que logo depois do Brasil 85 ele é demitido. Mas o que acontece é que, claro, a Ferrari coloca todas as suas fichas no Alboreto para 1985. E ela faz um carro que, para mim, é belíssimo. A gente está vendo aí ele de cima, que é a Ferrari 156-85, que é um carro que finalmente sanou os problemas do carro de 84, porque o carro de 84 ele nasceu em formato flecha, que tinha sido a mesma concepção de carro que o Gordon Murray adotou na Brabham em 83, e que, claro, para 83 o carro funcionou, porque ele jogou todo o peso na traseira, o carro tinha uma tração muito grande, o motor BMW estava empurrando muito bem, eles ganharam mais de 100 cavalos durante o ano de 83, o carro chegou muito forte nas corridas finais daquele 83. Para 84 já é um carro que é uma evolução do carro de 83, mas já é diferente. E aquele meio de década tinha o arremate de conceito de que você tinha que fazer um desenho em que você tivesse laterais que ajudassem no escoamento do ar. Você tinha que ter mais ar passando por dentro dos pneus traseiros ali, o eixo traseiro, para você ter um melhor fluxo aerodinâmico para a asa traseira. Né? Esse conceito ficou conhecido como Coke Bottom, né? Garrafa de Coca-Cola, em que você tinha uma traseira que precisava ser, ela não podia ser em formato flash, ela tinha que ser esguia. Né? E o carro de 85 sana esse problema. Né? É possível ver nesse carro, primeiro, as linhas muito bonitas, um carro muito bem desenhado, muito bem definido, um carro que tem sua beleza estética e ele é muito bem resolvido. A gente percebe ali nas laterais os periscópios em preto. Aliás, o carro foi lançado com periscópio em vermelho, não deu certo, ainda bem que eles puseram periscópio preto. Ficou muito mais bonito. Antigamente, até a 126 C4, a admissão era por dentro da bancada do cilindro. E daí foi colocada, aliás, o turbo era colocado, né, a admissão era para fora, o turbo era para dentro. Então você tinha um escape que saía central, na parte de cima do carro. E para o carro de 85, eles colocaram os turbos nas laterais, que era o que todo mundo estava fazendo, e colocaram a admissão para as laterais e os periscópios vindo aqui junto com os turbos, e num sistema que era muito mais lógico. E o carro foi muito bem nascido. Ele já vem com o segundo lugar do Alboreto no Rio de Janeiro. Mas o Alboreto fazia boas provas no Rio de Janeiro. Ele conseguia ser competitivo. Nem sempre chegava, nem sempre o equipamento deixava chegar, mas ele começou bem o ano em 84. Para quem se recorda do GP de 84, ele anda na frente ali, ele anda entre os primeiros no começo da corrida. Em 85 ele conquista a segunda colocação, só atrás do Alan Prost, que seria a tônica da temporada. O Alboreto, sim, sendo um contender e desafiando a McLaren, que tinha conquistado 12, 16 provas de 84, contra um Alan Prost que já estava realmente vacinado contra todas as armas que o Niki Lauda propôs para ele em 84, o Lauda Tri em 84, o Prost já estava realmente pronto para fazer daquele 85 um título para ele, mas não sem antes ter que lutar bastante com o Alboreto, e aí sim a gente chega num destaque muito grande, que foi realmente a grande temporada da carreira do Alboreto, talvez tenha sido o melhor ano dele em termos de velocidade, de pilotagem, de racecraft, porque é um carro que é muito bem nascido, esse carro da Ferrari, é um carro que eu já destaco, inclusive, pela sua beleza estética, mas que ele não termina o ano muito bem. Né? Quem acompanhou para a gente, aliás, também fica de convite, a gente fez a série especial de 1985, né? O Corrida a Corrida. Foi a nossa primeira temporada de Corrida a Corrida. A gente começou esse ano, né, a nossa temporada 2026 aqui no canal, falando de 86, mas a gente já tinha feito de 85, e a gente destacou muito o Alboreto, porque ele pilotou muito essa temporada.
mesmo que o carro dele não tenha chegado em boa forma no fim da temporada. Fim da temporada, o melhor carro do ano era o Williams, que não tinha começado tão bem. Mesmo assim, o Alboreto faz um 1985 muito digno, e é muito curioso, porque quando em 1985 você falasse que se alguém chegasse e falasse assim, não, daqui para frente o Mansell vai virar um grande piloto, vai disputar título, mais para frente vai ser campeão e o Alboreto não vai fazer mais nada, todo mundo ia achar que a pessoa estava maluca. O Alboreto era um cara muito mais reputado que o Nigel Mansell em 1985. Chegamos aí ao prime do Alboreto. Vai lá, Márcio. É um carro que foi muito bem nascido, mas não foi bem desenvolvido, né? A escalada de potência era muito grande naquele período ali, então a gente viu em 85 uma flutuação muito grande de desempenhos, uma mudança de eixo, né? Mas o Alboreto também pontuou muito, sobretudo na primeira metade do ano, até a Alemanha, né? Ele vai muito bem, e brigando verdadeiramente pelo título com o Prost. Foi quem fez frente ao Prost, né? O Ayrton teve muito desempenho. A tabela de pontos, inclusive. Liderou durante muito tempo. Liderou durante muito tempo. Porque ele começa com muitas segundas colocações, vence no Canadá, né? Daquele jeito, né? Daquele jeito. Que ele teve uma ordem de equipe, até um corte aqui do Stefano falando, que ele teve uma ordem de equipe. O Alboreto, ele vinha para cima do Alboreto e a equipe deu um slow, ele ficou em segundo. Vai, Márcio. Mas foi realmente um ano que ele estava dando muito bem, poderia ter vencido em Mônaco, né? Não fosse aquele acidente do Nelson com o Patrese, culpa total do Patrese ali. O Alboreto muito provavelmente teria vencido. A gente sempre pode lembrar que o Ayrton estava em primeiro, mas tinha dado uma passada de giro no warm-up, então acabou abandonando com 12 voltas, se não estou enganado. O Ayrton estava em primeiro, né? Mas o Alboreto, considerando que o Ayrton abandonou com esse problema, olha só, tocado de bravura, né? Ele tava... O Alboreto estava inspiradíssimo em Mônaco. Ele dá um passão no Nigel Mansell no começo da corrida, na Sandervoort. Ele vem de lado, ele vem abanando, ele vem de lado, vem do outro lado. Ele freia o carro na última, a frase do Kevin Schwantz, ele viu Deus, aí ele freou. E ele dá um passão lindo, um passão maravilhoso. Tem daí o pneu furado, faz uma corrida de recuperação para chegar em segundo. Isso é uma grande justiça. A gente sempre lembra entre as injustiças da Fórmula 1, aquele segundo lugar do Damon Hill na Hungria em 97 com a Arrows. Mas essa corrida tinha que ter sido do Alboreto, porque ele pilotou demais nesse dia, estava fazendo bons segundos lugares. Ele ultrapassou, quando ele fura o pneu, ele cai para 4, ele ainda passa o Hélio de Ângelo e o André de César. Ele faz uma corrida. Em Mônaco, né? Ultrapassagem em Mônaco nunca é fácil. Nunca foi fácil, e ele fez 3 ou 4 ultrapassagens. Ele também está sobre o Prost antes dele ter o pneu furado. Então foi uma a gente está falando aqui do Prime, então a melhor exibição do Alboreto foi em Mônaco, mas ele chegou em segundo lugar próximo do Prost. Ele buscou o Prost. Ele chegou, você vê a diferença, chegou próximo. A imagem já estavam na mesma imagem. Isso acho que levanta uma bola importante a respeito do Alboreto. Como bom italiano, ele era um piloto sensível ao tratamento que recebia, sensível ao contexto, sensível à autoconfiança, à empolgação. O Berger, quando chega na equipe, a partir de 87, e começa a classificar mais rápido que ele, tudo mais, você vê que o Alboreto, em algum momento, ele desidrata, ele murcha, ele perde, né, ele perde a motivação dele, ele se ele não tinha um respaldo, ele não era o cara que ia brigar dentro da equipe, que ia lutar, não era o perfil dele, ele tinha que se sentir apoiado, tinha que sentir que estava todo mundo trabalhando para ele, né, e ele era um pouco sensível a isso, a qualidade da pilotagem dele cai, não é só, o Berger era melhor, então é isso, provavelmente o Berger era melhor, mas ele não estava pilotando em 86, em 87, em 88, como ele pilotou em 85. Então não foi só que eu acho que o grande turning point foi muito provavelmente Monza, que foi uma corrida que teve uma grande expectativa em cima do Alboreto. Ele ainda liderava o campeonato.
Ele liderava o campeonato, tinha acabado de ganhar a corrida da Alemanha, que foi no Nürburgring, não foi em Hockenheim. E ao final da temporada, o Prost ganha com uma diferença de 20 pontos. Lembrando, né? Naquela época, 9, 6, 4, 3, 2, 1. O Alboreto não pontua os últimos 5 GPs, tá aí ele, o carro dele incendiado, explodido em Brands Hatch, né? Você já via ali extintor, tudo, né? Ele abandona os últimos, ele não pontua, em Monza ele tem uma corrida horrorosa, termina terceiro, e quebra as últimas 4 corridas, ou seja, não há campeonato que aguente 5 abandonos consecutivos. Lembra um pouco, Lucas, a Renault em 83, quando a BMW conseguiu aquela escalada, aquela evolução, usando combustível, inclusive, no final de 83, botou uma pressão muito grande na Renault, e a Renault começa a ter que trabalhar com pressões mais altas de turbo e começa a não pontuar no final do ano, né? E a Ferrari aconteceu coisa parecida, quer dizer, a evolução, o Ayrton pontua muito, né, a partir da Holanda também, ele pontua tanto quanto o Prost. A Williams ficando muito forte, começou a haver uma pressão muito grande em cima da Ferrari, porque os carros do início de 85 levariam volta dos carros do final de 85. Uma evolução muito grande, muito, muito forte. E o Alboreto se manteve dentro do possível, andando bem, andando forte, só que a Ferrari ela implodiu, né, no final da temporada, com essa pressão toda, sobretudo que a Honda estava colocando, né? A Williams começa a ficar muito forte, e a McLaren e o Prost conseguiram reagir melhor a isso, a essa perda, essa deteriorização do desempenho. O Prost também não estava tão forte assim no final de 85, mas ele teve muito mais cabeça para conseguir coletar os pontos necessários e se manter somando pontos e na liderança. Eu passo que a Ferrari realmente, aquela paixão toda, que muitas vezes virava desespero, ia da euforia ao desespero muito, muito fácil, né? A equipe faz um carro incompreensível em 86. O próprio Johansson falou isso pra gente, né? Ou seja, aí são 2 convites, né? Veja o Corrida 85, a gente fala muito do Alboreto, e a entrevista com o Stefan Johansson, porque eles vão se encontrar depois na carreira também. Eles se encontram na Ferrari, eles vão se encontrar mais para frente. Mas ele destaca que eles bateram o olho no carro de 86, né? O Johansson fala, a temporada vai ser longa. Tanto que em 86 o Alboreto, pela primeira vez na Fórmula 1, ele é superado pelo companheiro de equipe, né? O Stefan Johansson chega na frente dele. Eles têm uma temporada parelha. O Johansson acaba com mais pontos, mas assim, em termos de desempenho, eles estavam bastante equilibrados. Parelhos. E o Alboreto só consegue um pódio, foi na Áustria, em 86, mas era um carro realmente mal nascido, como a gente falou aqui. O Johansson falou pra gente. Até pela beleza estética, que era o carro de 85, é um carro muito bonito. Em 86 ele ganhou os pesos. Só de bater o olho você vê que tinha muita coisa errada naquele carro. E 86, acho que mas realmente o que pega o Alboreto é 87, a partir de 87, a velocidade do Berger, porque o Berger era aquele cara que ele também teve uma carreira meteórica, uma ascensão meteórica, ele foi contratado pela velocidade que ele tinha, assim como o Arnoux no passado tinha sido contratado, o Gilles Villeneuve tinha sido contratado, aquela geração anti-Niki Lauda, que eu trato um texto jurássico do GP Total, desde a demissão do Niki Lauda. O Enzo Ferrari procurou alguém que não fosse igual ao Niki Lauda, e eu acho que é por isso que atrasou tanto a ida do Prost para a Ferrari. O Prost só vai em 90, muito tempo depois do falecimento do comendador. O comendador morre em 88. Quando o Berger chega e com aquela velocidade visceral que ele tem, depois de uma ótima temporada 86, o Berger foi um destaque muito grande de 86. A gente fez o corrida aqui, a gente viu que ele começa pontuando regularmente, supera em muito o Theo Fabi, que era um piloto reputado, e vence no México 86. Então, era um piloto que estava muito em alta, de 86 para 87, e o Alboreto, infelizmente, ele sente o baque da velocidade visceral do Berger. O Berger não tinha racecraft, ele não tinha refinamento, ele não tinha técnica, ele não tinha o traquejo para fazer setup do carro,
mas ele tinha aquela velocidade visceral e claro que isso conquista a equipe. Você está elogiando o Berger igual o professor Girafales elogiando o seu Madruga, né? É quase isso. Vamos mandar esse cosquinho pro lado. Realmente é a velocidade do Berger. Né? Não, assim, eu só queria dizer para vocês... Faltava todo um pacote para ele. Ele era um piloto de talento natural enorme. Assim como o próprio Alboreto, porque ele tinha também tido uma carreira meteórica, não tinha pilotado em kart, ele já tinha provado seu valor, ele já tinha feito uma temporada de 86 que tinha sido mostrado a velocidade dele, e claro que isso é um passaporte, ele carimba o passaporte dele para a Ferrari, aquela Ferrari que estava naquela transição de engenharia, o Gustav Brunner para o carro de 87, mas já com aquela primeira consultoria do John Byrne, que já estava saindo da McLaren para tentar um projeto novo na Ferrari. E é nesse contexto que a gente vê o Alboreto tomando o tempo dele. Eu acho que isso vale a pena só a gente observar que assim, essa dupla que a Ferrari teve em 85 e 86 é uma dupla de muita classe, né, de muita categoria. Ele e o Johansson são pilotos que muitas vezes não são reputados lá em cima, mas os dois de muito racecraft, né, tanto que não é à toa que vão vencer Le Mans juntos em 97. Pilotos não eram tão rápidos, não eram tão empolgantes, vamos dizer assim, mas pilotos de muita categoria, de muita classe, e eles tinham um estilo muito parecido. O Johansson falou aqui pra gente que ele abdicava da classificação, porque era muito fácil recuperar aquelas posições se você tivesse o carro bem ajustado para a corrida. Você conseguia recuperar as 2, 3 posições que você abria a mão de uma volta de muito risco, né, na classificação, tendo um bom racecraft. E ele falou pra gente que nenhuma escola era melhor do que as provas de longa duração, porque estava o tempo todo com tráfego, o tempo todo tendo que lidar com alguma poluição, vamos dizer assim. Então você tinha que aprender a pilotar 99,5%, mas poupando combustível, poupando pneu, poupando câmbio, poupando freio. Então eram pilotos muito, muito técnicos nesse sentido, muito completos, né? O Berger era totalmente diferente, né? O Berger era um piloto muito menos completo, mas com um talento muito grande, e um piloto, como você falou, ele era visceral, né? Ele tinha uma rapidez meio insustentável, mas muito rápido, e isso expôs, de certa forma, o Alboreto, né? Que era um piloto que era metódico, né? Era um piloto metódico, um piloto que podia ser bravo no dia certo, teve grandes atuações, mas certamente não era um velocista, né? Então ele ficou muito exposto aí acho que ele também, de certa forma, reagiu mal a isso, né? Vai lá, João. E acho que o último um ponto ficou bem claro, isso foi no Grande Prêmio da Itália de 88, né? Um Grande Prêmio bem especial, que foi logo após a morte do Enzo Ferrari, e houve aquela corrida que já tem um vídeo já falando sobre esse Grande Prêmio da Itália de 88, e a vitória ficou para a Ferrari, e a Ferrari meio que deixou, olha, quem vai vencer a corrida vai ser o Berger, e o Alboreto tem que ficar em segundo, e ali foi meio que o Alboreto percebeu que os tempos dele na Ferrari haviam terminado, e aí ele ficava muito bonito, por sinal, e o Alboreto, ao sair da Ferrari, ele se torna um piloto assim, bem que um andarilho, passa por equipes pequenas. Em 89 ele vai para a Tyrrell, ele volta às origens, e com engraçado, ele contra a Tyrrell, uma situação muito parecida de 10 anos antes, praticamente 10 anos antes, quando ele chega lá, com a equipe com dificuldade financeira, procurando dinheiro, tanto que quando o Alboreto vai para Tyrrell, quem paga o salário dele era até a Marlboro, né? Era patrocinador pessoal dele. E após ele no México, ele consegue ser o último pódio, uma grande corrida do Alboreto, né? dobradinha da McLaren. Ele chegou a ser cogitado para Williams, né? Isso, inclusive, quando ele não vai para, acho que foi de 89 para 90, e quando ele não vai para Williams, que vai ao Butsen, ele pensa até abandonar a Fórmula 1, foi de 89. 89. Ele pensa até abandonar a carreira por causa disso, a família meio que não, continua, e ele vai para a Tyrrell, e a Tyrrell, ele consegue o patrocínio da Camel, aí entra em conflito, né? Marlboro Camel, ele cede seu lugar, por sinal, para o Jean Alesi,
e ele depois vai para La Russe, e o Arboreto meio que se torna um piloto andarilho, depois vai para a Futura, que a gente vai falar, vai se atentar um pouco. Essa foto em destaque é a foto que aparece no pôster da Grid, que fez muito parte da minha infância. É um terceiro lugar aí com... Esse carro é muito elegante. Os carros de 89, eles eram mais guios, a gente estava saindo daquela era turbo, e novamente você tem um desenvolvimento muito maior dos chassis, porque a era turbo foi um grande desenvolvimento de cavalaria, era na potência que o pessoal conseguia, basicamente na potência que o pessoal conseguia desempenho, e claro, nesse chassi aí, a partir dele que se cria o primeiro bico alto realmente efetivo, que foi o carro de 1990, mas daí já na mão do Alesi. O Alesi seria o último nome assim, bem competitivo, apesar do Arboreto ter sido o último vencedor, o último pódio, corrida pela Tyrrell, a gente tem que destacar o papel do Alesi, que foi justamente o substituto do Arboreto. O Alesi já chega em Paul Ricard sendo o quarto lugar, e depois fazendo uma temporada de 1990 muito interessante, a ponto de ter ido para a Ferrari, no caso aqui o próprio Arboreto já tinha frequentado por muitos anos, e o Arboreto sai nessa jogada em que entrou um dinheiro da Camel ali, não dava para manter o cara, e ele acaba terminou na La Russe, na Lola La Russe. Só que a gente tem que destacar que não deu certo para o Arboreto, É um carro até interessante, destacar V12. A atuação dele no México foi grandiosa, né? Foi. Também a última grande corrida dele, né? Também a última grande corrida na Fórmula 1 dele foi... mas foi uma corrida assim que toda a classe dele sobressaiu muito. Ele chegou à frente do Prost nessa corrida, né? Andou muito, muito bem mesmo. Obrigado, Márcio, corrigir que eu falei que tinha uma dobradinha na McLaren, mas foi Senna, Patrese e Arboreto. Obrigado por corrigir. Enfim, foi uma corrida fantástica. Assim. O Prost ele se perdeu totalmente naquele GP, o Arboreto chegou muito à frente do Prost. O Prost, na verdade, ele pediu um pneu e a equipe fez a troca errada, teve que parar de novo, então ele acabou tomando uma volta do Ayrton ali, depois no finalzinho, o Ayrton deixa ele descontar, mas o Arboreto fez uma corrida realmente muito sólida, a pista do México muito ondulada, né? E ele conseguiu um acerto muito bom para o carro, e o carro estava muito, muito bem. Visualmente você vê que ele estava andando muito forte, do jeito muito sustentável, uma corrida de muita qualidade que ele fez ali. Então ele não era tão espetacular quanto o Alesi, com certeza. Podia até ser num dia como o Mônaco 85, mas era mais exceção do que regra. Mas ali ele mostrou toda a classe dele, toda a categoria, andou muito no México 89, fez uma corridaça realmente, uma corrida muito linda de ver. E acho que ele, assim, como eu falei, ele era menos espetacular que o Alesi, mas se a gente olhar os resultados dele foram superiores, né? Tanto na Tyrrell quanto na Ferrari foram resultados superiores. Então, contextos diferentes, claro, mas se você parar para pensar, o carro da Tyrrell em 82 e 83 talvez não fosse tão bom quanto era em 90, proporcionalmente. É difícil a gente dizer isso, mas... Não, mas dá para afirmar sim, Lácio. Mas dá para afirmar sim, porque você... dá para afirmar. O que eu acho turbo já, né? Que 82 e 83 tinha muito mais fluidez, né? Tinha muitas quebras, então eventualmente você podia chegar, por exemplo, a vitória dele em 83, a gente não pode esquecer que o Nelson estava ganhando aquela corrida em Detroit, teve um pneu furado, e aí o Arboreto acabou vencendo. Não estou tirando o mérito do Arboreto, mas esse tipo de coisa acontecia mais em 82 e 83 do que em 89, né? Do que em 90. Então, você às vezes tendo um desempenho de quarta equipe, você estava sujeito a vencer corrida em 82. Mas o fato é que os desempenhos do Arboreto, os resultados pelo menos, foram superiores, no contexto que ele teve em mãos, foram superiores aos do Alesi, por mais que ele não fosse tão espetacular quanto. Então ele tinha sua classe, ele no contexto certo, ele era um piloto que podia entregar, e esse desempenho dele no México em 89, que provavelmente foi a última grande corrida dele na Fórmula 1, mas mostra que as virtudes dele ainda estavam ali, né? Tendo o contexto certo, a classe dele ainda estava ali. E foi uma vitória. Era um lugar muito difícil de acertar carro, muito difícil. E isso contribuiu com certeza para
para a experiência dele, o conhecimento dele todo, fazer realmente aquele carro andar muito bem naquela prova. Aí o Alboreto, ele se refugia na Footwork, e passa três temporadas, 90, 91, 92, na Footwork. Tem aquele episódio do desastroso motor Porsche, que ele era um Porsche V12, que na verdade eram 2 motores V6 grudados um no outro. Porsche errando totalmente a mão para fazer esse carro. E pesado e beberrão, e não entregava a potência que se esperava dele. E isso estou falando em 91. Em 90 o carro ainda muito parecido com o de 89, aquele, né, do Warwick Shiver. É um carro que você via que era só uma derivação do carro de 89, que era um projeto do Ross Brown, diga-se de passagem, mas que também não tinha grande competitividade. Daí você tem aquele desastre do motor Porsche em 91, que, é claro, atrasa também qualquer retomada de carreira por parte do Alboreto, mas em 92 a Footwork consegue o motor Mugen Honda, e aí o Alboreto consegue, inclusive, boas pontuações. Ele era companheiro de equipe do Aguri Suzuki. Tá aqui o carro, um carro, inclusive, esteticamente parecido com o carro da Jordan, de 91. Uma traseira ali mais alta, porque o motor Mugen também era mais volumoso, mas era um motor que entregava potência. Era um V10, não era V12. Então, você tinha aí, né, um bico muito parecido com o da Jordan de 91, mas um carro que, de qualquer forma, ainda tinha uma competitividade. O Alboreto, ele consegue 4 pontuações durante a temporada, então também foi importante, né? Agora, que o ano de 91 foi jogado fora, foi. O de 90 era só também um remendo de carro. O carro de 89, principalmente na mão do Derek Warwick, foi muito bem. O Shiver conquistou aquele segundo lugar em Phoenix, 89. Então, aquele carro era bom para 89, para 90 não era. 91, esse desastre do motor Porsche, que atrasou tudo, e que até o próprio Stephanie Hansel fala dessa época da Footwork, também terminando essa homenagem ao Alboreto. Vale a pena ver os cortes ou ver a entrevista inteira do Johansson, ele fala um pouco sobre isso também, o quanto ele passou perto de explodir, né, virar, né, dele ser jogado pelos ares em testes com a Footwork, etc. e tal. Mas, enfim, o Alboreto ainda teve essa temporada de 92 que o carro era minimamente competitivo, uma temporada absolutamente dominada pela Williams, mas que ainda rendeu algumas alegrias. Agora... Em 93 aí não foi... Era o pior carro do grid. Eu tenho muita lembrança desse carro. Ele era sempre o último. Ele foi companheiro de equipe do Luca Badoer, que era um piloto. Então, também vale a pena contextualizar, porque o que a gente chamava de Dallara, na verdade, era a equipe BMS, né? Era escuderia Itália. E aí, eles romperam o contrato com o Dallara não fazia mais o carro, e eles contrataram a Lola para fazer o carro de 93. E eles fizeram um desastre, porque assim, a Lola fazia o carro da La Russe. A La Russe foi ser desenhada pela Venturi, que é um escritório francês. E aí você tem um carro que era notadamente o pior do grid em 1993, era o carro que fechava o grid sempre. Tá aí a mítica prova de Donington Park, que mais uma vez o Alboreto não pôde fazer nada, coitado, ele e o Luca Badoer passaram 1993 inteiro andando sempre nas últimas posições. Era um carro que era desenhado pela Lola, motor Ferrari, era um motor Ferrari sem desenvolvimento também, era uma versão cliente com bem menos potência do que era o carro de 93, que aliás já estava tendo, né, a Ferrari em 93 já estava tendo a assessoria e consultoria do Zanotto, que era o mago dos motores Honda. O Berger tinha levado ele para lá, muito contragosto da Ferrari. Imagina você chamar um engenheiro japonês para dizer como é que os italianos da Ferrari precisavam fazer motor. Não foi uma coisa muito fácil de engolir.
mas de qualquer forma foi uma temporada de pesadelo para o Alboreto, coitado. E esse resto de Scuderia Itália depois se fundiu com a Minardi em 94, que foi o que seria, na verdade, né, a última temporada do Alboreto. Só sobre essa foto, acho que uma coisa interessante de falar é que o Alboreto era bom piloto na chuva. Em Portugal 85, por exemplo, ele foi o único que não tomou a volta do Ayrton, né? Chegou em segundo naquela corrida. Mesmo em Silverstone 88 ele começou também muito bem na prova ali. Ele não era um piloto ruim na chuva, não, assim, era um piloto que se defendia bem no molhado também. Ali, claro que não teve chance, né, no Donington com aquele carro, mas ele era um piloto competente, um piloto decente na chuva. Essa foto aí também já é o último ano, né, do Alboreto na Fórmula 1. Martini onipresente na Minardi, a dupla italiana. E você já vê o Alboreto assim, já no último ano, cabelo grisalho, já assim, bem, assim, já dentro assim, bem cansado na Fórmula 1. Ele faz o 94. E ele ainda marca um pontinho no GP de Mônaco, que foi o primeiro depois da tragédia de San Marino. Mas era ele teve um acidente, né? Em 94 ele tem uma roda perdida em San Marino na corrida, né? E machuca até uns mecânicos da Lotus, se não me engano. E o Alboreto também fez parte daquele final de semana trágico. Depois do final da corrida, ele teve um pit stop bem ruim da Minardi. Mas eu queria só destacar, né, a fisionomia do Alboreto, né? Ele era um piloto, você vê que ele já estava meio que, sei lá, cansado, né? Vamos dizer assim, foi o último ano dele. E assim, às vezes a gente fica com a última impressão que fica, né? E a gente esquece do Alboreto de 10 anos antes, de 84 para 85, no seu prime. Em 94 já era um piloto já meio decadente, até meio gordinho aí, né, nessa foto aí, se comparar comigo. E esse carro era o famoso Páginas Amarelas, patrocinado. Entrou com duas paçoquinhas, já está com o teu logo no carro. Tanto que esse carro ele tem 512 versões durante a temporada de 1994. O nosso querido mago das miniaturas, o João Hipólito Xavier, ele se propôs a fazer esse carro em miniatura. E é uma confusão, porque você não sabe que versão do carro você vai pegar, e as fotos e os logos, até de patrocinadores obscuros, porque realmente não tinha ali, as grandes corporações mundiais não estavam presentes ali no carro. Você podia destacar, por exemplo, a Beto Utensílio, o Grupo Luchini, que antigamente patrocinava a Scuderia Itália, a própria Dallara antes disso, né? No 92 você já via ali patrocínio Luchini. Agora, uma temporada muito complicada, um carro que notadamente era só um remendo do carro de 93. O carro de 93 era muito bom, né? Na mão do Christian Fittipaldi e do Piero Di Martini. Era um carro muito bom, né? Era um projeto do Aldo Costa, que depois foi fazer os carros vencedores da Mercedes, na época do estrelato do Lewis Hamilton, a hegemonia Mercedes. Muito da contribuição do Aldo Costa para aqueles carros. Mas um Alboreto que realmente ali já não tinha espaço na Fórmula 1 e certamente já estava também com outras motivações, outra cabeça, tanto que ele tem um ano de 95 muito discreto em categorias de turismo, e em 96 ele se aventura na IRL, na nascente IRL, né? Ele passa desses carros de Fórmula 1 para chassis abandonados de carros. A equipe Scania, né? A equipe Scania, que era uma equipe de fundo de grid no auge da kart, a Scania vai para a IRL e traz o Michele Alboreto, até o próximo do Rio ali, né? Curiosidade. E o Alboreto, ele participa da esquentamento de Indianápolis. Não aparece muito, mas como eu falei no começo, né? O grid da IRL nessa época. Então, eram literalmente as primeiras corridas da IRL, a Indy Racing League, depois daquela cisão com a kart, que aconteceu em 1996. O Alboreto, ele faz parte do nascimento do que hoje é a Indy, uma Indy que depois foi unificada. Ele participa desse movimento dos primeiros dias do que foi a IRL. Que não deixa de ser muito interessante. Era um nome forte que chamava atenção, o ex-Fórmula 1 de destaque, mas bem longe do que foi. Tanto que foi uma passagem relâmpago, podemos dizer assim. Aquela corrida de Walt Disney, que foi a primeira, né? Ele chega
decente quarta colocação, né? E depois ele participa na temporada que seria na temporada 96, 97, que a temporada 96 teve 3 corridas, né? Tanto que teve 2 campeões, uma coisa, né, bem nascente, bem amadora, né? Uma coisa rural, IRL 96, IRL 96 é pouco desenvolvida. A IRL 96 é tipo, eu tenho que ter cuidado no que eu vou dizer, mas é tipo o alojamento da Rural nos bons tempos, é alguma coisa assim, entendeu? É o DTM atual, né? O DTM atual deveria ser proibido para menor de 18 anos, o grid da. É uma rave, é uma rave, né, cara? É uma rave, não é uma coisa, é uma rave. Exatamente. É um negócio de maluco. Alboreto percebe isso e pica a mula logo. Ele cai fora, que aquilo ali no ambiente para ele era um peixe fora d'água. E ele vai se refugiar onde? Na Endurance, que lá atrás, né, ele já tinha ido tão bem de Lancia, e ele é convidado pelo Tom Walkinshaw, né, ele montou a equipe TWR Porsche, tinha o Porsche Spider maravilhoso, e ele reencontra quem? O Stefan Johansson, para fazer as 24 horas de Le Mans, e eles trazem um novato ali, um cara praticamente desconhecido, um cara ali que tentou Fórmula 1, quase foi para Tyrrell, não deu certo, um cara chamado Tom Christensen. Quem é Tom Christensen no jogo do bicho? O melhor novato da história para você fazer um Endurance. Nome mítico. Então, aqueles velhos companheiros de 85 e 86 reencontraram na TWR Porsche. É um carro que já tinha sido vencedor ali em 96, 95 foi uma McLaren F1, é bom lembrar, né? Que é um carro GT, foi campeão do Le Mans, e em 96 o David Jones, e inclusive o Alexander Wurz participa do trio vencedor de 96. O mesmo carro, exatamente o mesmo chassi, é colocado pela TWR de novo para a Le Mans de 97, e eis que você tem ali uma maravilhosa surpresa em que esse carro acaba sendo o grande vencedor. Está aí o grande Alboreto conquistando as 24 horas de Le Mans de 97, junto ao velho companheiro Stefan Johansson. O Johansson, ele destaca muito esse convívio com o Alboreto, porque, afinal de contas, era um reencontro. Eles já tinham se dado muito bem na Ferrari, em 85 e 86, apesar de terem sido anos de decadência para a Ferrari, eles se deram muito bem, eles sempre tiveram um bom convívio, e colocar esse convívio na prática novamente nessa corrida de Le Mans, o carro era muito bom, e eles encontraram um cara que era um novato, que era simplesmente Tom Christensen. Depois seria o senhor Le Mans. Está aqui o trio. Eu consegui uma foto muito legal do trio. E o Alboreto que voltava a sorrir. Né? Você via ele sisudo nos últimos anos. Né? Aquela ratoeira de IRL que era naquela época. Né? E você via um Alboreto que fechava bem, né? Conquistava uma grande vitória na carreira, voltando a se dedicar ao mundo da endurance, das provas de longa duração, e com essa grande vitória que esse trio conquistou. Aliás, que trio, um belíssimo trio. Falar para você que os três aí têm minha enorme admiração. Esse trio aí, desse trio a gente não tem nada para falar em termos de demérito. Agora você vê assim, o Johansson e ele são do mesmo ano, né, de 56. E ele parecia pai do Johansson nessa foto. Eu reparei isso. O Johansson sempre gaiato, né? O Johansson sempre sacana, sempre gaiato ali. E o Alboreto já... né? Tiozão total. Aí. Assumiu o grisalho e tá tudo bem. E o Christian com essa cara de nerd aí, né, tal. O Johansson tá todo garotão aí, jogos escuros aí e tal. Seria interessante perguntar ao Christensen, né, se ele aprendeu alguma coisa com esses dois nessa primeira vitória, porque acho que era uma pergunta interessante de fazer. Os dois com tanta experiência, com o Racecraft tão refinado. Quem sabe o dia, Márcio, a gente chega lá. Mas o Alboreto
com essa vitória, meio que abraça o mundo do Endurance. É um mundo que pilotos experientes, ele já estava beirando os 40 anos, já estava com 40 anos, na verdade, eles poderiam ter uma longa vida, e logo ele assume o projeto Audi, que é um projeto que está... Eu ia falar isso, porque, veja, a gente está vivendo hoje, 2026, o nascimento do projeto Audi Fórmula 1, os primeiros passos da Audi dentro da Fórmula 1. Toda vez que a Audi se propôs a fazer um projeto, ela entra para vencer. E veja, ela foi pegar o Michele Alboreto nos primeiros dias, já o projeto nascendo, ela foi pegar o Alboreto, ainda em 99, para ser um dos pilotos a desenvolver o projeto de endurance da Audi. Ela confiava na expertise, na velocidade, no racecraft, na capacidade de feedback do Alboreto, e depois foi pegar o Christensen mais para frente, talvez até por indicação do Alboreto, isso a gente só perguntando para o Christensen para saber como foi a transição dele, como que ele chegou, né, a Audi, mas de qualquer forma é de se destacar, sim, o Alboreto já era um quarentão, e ele foi um dos pilotos a qual a Audi confiou o programa de desenvolvimento, que já daria frutos em 2000. Em 2000, o carro, o R8, o R8 teve aquela primeira versão de 99, que era um carro até um pouco desengonçado, mas em 2000, aquela versão do R8, que foi o R8 definitivo, ganhou em 2000, 2001, 2002, 2003, foi aquele carro que era o Bentley, que era baseado no Audi, e depois 2004, 2005. Era um massacre da Audi, né? E o Audi R8 era um carro maravilhoso, e você tem ali a contribuição incrível do Alboreto nesse carro. Um carro, inclusive um carro belíssimo, um carro atemporal. Um carro Spider, o pessoal estava muito nessa época com o GT fechado, e os projetos da Toyota, carro fechado, o Porsche já tinha ido, o carro que venceu o Le Mans 98, que era o Porsche, fechado também. A Audi ela faz 2 carros em 99, um fechado e um aberto. O carro aberto se mostra mais promissor, e eles fazem a partir disso o R8 definitivo, que está aí o de 2000. O Alboreto chega na 3ª colocação em 2000, ele não vence Le Mans, mas está lá ele no carro 7, né, que era o 7, 8 e 9. Então, o Alboreto, ele estava no primeiro trio. Era um cara de extrema e total confiança da Audi para o desenvolvimento desse carro. Acabou sendo o Audi 8, o vencedor em 2000, mas o Alboreto estava lá, e desenvolvendo esse carro, um lendário. E foi justamente desenvolvendo esse carro. Agora a gente vai falar da parte triste, né? Que completou recentemente 25 anos. Foi desenvolvendo esse carro que... Ele vence Sebring, né? No início de 2001. E olha que bela foto de Sebring, ele aí. Semanas antes ele tinha vencido o Sebring e foi fazer o teste lá em Lausitz, e infelizmente ele perde o Alboreto. Ele vinha num momento muito feliz com a Audi. Ele estava se realizando, ele estava nesse último stint de carreira, se realizando com um projeto absolutamente vencedor da Audi. A Audi estava promovendo um massacre contra outras montadoras, ele estava super feliz com essa fase. Ele tinha sido designado para esse teste de pneus em Lausitz, circuito lá na Alemanha, e pelo que se consta, foi um pneu estourado que causou ele. Depois achou, inclusive, um objeto pontiagudo que pode ter sido o causador. E a última foto que eu destaco do Alboreto é justamente essa vitória em Sebring. Ele tá muito contente. Olha lá, o Christensen, levantando o troféu. Eles estão ali eles fizeram um trio com o Lohan Aiello, que tinha conquistado o Le Mans 98 com a Porsche. O Lohan Aiello também era um bom piloto. Super Turismo, né? Super Turismo. Campeão do DTM, né? Isso. Grande piloto. Piloto. Superflow, né? Para quem lembra de Digitrovão, né? Ali em cima, Superflow. E veja, o Emmanuel Pirro, que conquistaria tantas vitórias em Le Mans,
ele tá lá aplaudindo a vitória do trio, né? E eu quero destacar isso, o quanto o Alboreto estava curtindo esse momento. Bem, né? Quando ele nos deixou nessa infelicidade que foi o Tesla Lausitz, que um objeto pontiagudo provavelmente furou o pneu dele, o carro saiu voando e impactou ele, foi uma morte instantânea. O Alboreto estava curtindo esse momento, isso que é importante falar, tá? Ele não estava no momento em que ele estava ali nos últimos momentos, que a gente lembra muito desse downhill que ele teve na Fórmula 1, mas ele estava muito bem na Audi. Ressurgiu, né? Ele era um dos grandes pilotos. Ele era um dos grandes pilotos da Audi naquele momento. E até vou fazer uma correção, porque quem está levantando o troféu é o Dino Capello, não foi o Christensen. Tá? Era Alboreto, Capello e o Lohan Aiello, o trio aqui. Dino Capello. Reinaldo Capello. Mas olha só como o Alboreto estava feliz, cara. Ele estava indo muito bem e ele acabou aí nos deixando. Mas sempre a Audi prestando homenagens, né, pagando tributo à memória do Alboreto e mostrando que a presença dele, a contribuição dele para esse carro R8 foi definitiva para que a gente tivesse um dos melhores esporte protótipos da história de Le Mans. Um carro muito convencedor, um carro do quilate do Ford GT40, em termos de títulos, de longevidade, de força perante os rivais. É um carro que realmente tem ali a contribuição do Alboreto, mas que o Alboreto não teve a chance de conquistar Le Mans com esse carro que ele estava desenvolvendo, infelizmente. Mas deixou um legado, né? Deixou um legado então. Um legado enorme. Esse carro, não só ele abriu o caminho pro R10 depois, né? O RT10, né? E o 15, enfim, toda a longa história de vitórias da Audi em Le Mans nesse século. Ele deixou um baita legado ali, e é muito justo que a principal curva da Itália, né? Se para pensar, a curva mais importante, mais emblemática da Itália, hoje em dia leva o nome dele. Então, a gente revisitou aqui um pouquinho, 1h37, uma baita história de um desses personagens que merece toda a nossa reverência, porque, como eu falei no início, é um racer, um cara que dedicou a vida a isso, e que, quando a gente fala de exigir respeito na história dos grandes prêmios, é por causa de gente como Alboreto, que acabou dedicando a vida e pagando com a própria vida por essa história do esporte motor. E é muito reconfortante, como o Lucas mostrou, a gente ver que ele estava feliz, que ele estava em paz, que ele estava curtindo, ele teve esse Indian Summer, como fala em inglês, né? Essa segunda fase da carreira do vencedor, ele liderando o projeto, sendo valorizado, que era o que ele gostava disso, de confiarem nele, de darem apoio, de deixar ele desenvolver. Então, é uma pessoa que todo mundo gostava muito, e eu deixo aqui a minha reverência ao Alboreto, que ele representa justamente não foi campeão mundial, mas é de gente como Alboreto que essa história é feita. Dos pilotos que são, das pessoas que são realmente racers e que entregam a vida e que pagam até o último preço para escrever essa história. É importante. Eu acho que só também encerrando aqui a minha participação, o Alboreto é daqueles personagens que a gente não vê tanto ultimamente, aquele cara que todo mundo gosta. Tanto que, como o Márcio falou, ele não foi campeão mundial, mas a curva mais importante, um dos circuitos mais importantes do mundo, se chama-se Michele Alboreto, que é a parabólica. Isso diz muito do que foi o Alboreto, um cara que é muito respeitado até hoje. Como o Lucas falou, nos anos seguintes do falecimento dele, a Audi sempre prestava tributo. Isso aqui é para o Alboreto. Então, um dos carros mais icônicos da história do esporte a motor teve o dedo do Michele Alboreto, e como o Márcio falou, felizmente a gente vai lembrar do Alboreto no pódio de Sibri, sorrindo, vencendo corrida, sendo um vencedor, que ele era um grande vencedor, não ter conquistado um grande título, que era o sonho dele,
e a Itália esperava, mas ele é uma figura muito respeitável e vale muito a pena ter falado sobre ele, sobre o Michele Arboreto. É um personagem de uma era que a gente reverencia muito, porque foi muito gostosa, talvez a gente já concorda, nós três concordamos, e quem nos assiste também concorda, foi a melhor era da Fórmula 1. Fica, portanto, o convite para que vocês assistam os cortes ou a entrevista inteira do Stefano Hansel, ele fala muito do Arboreto, né? E também o nosso GP Total Corrida a Corrida, temporada 85, que foi essa temporada de grande brilho do Arboreto, ele e Ferrari juntos em corridas em que ele realmente estava em seu melhor momento na Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco, a vitória no Canadá, a vitória na Alemanha, foram momentos muito importantes e inesquecíveis da carreira desse italiano que está lá agora na Parabólica de Monza, todo o GP de Monza, e a Fórmula 1 vai continuar a correr em Monza. Toda vez que a gente olhar a Parabólica de Monza, a gente vai lembrar do grande Michele Arboreto. Grande abraço a todos e até a próxima.